Olá pessoal, hoje no dia 31 de outubro de 2021, mais uma vez aqui eu quero falar sobre o dia mais importante da história da humanidade, que é o dia do Deus Todo-Poderoso, o grande e terrível dia do Senhor. Porque esse dia acontecerá mesmo, porque já está escrito assim para acontecer. E não vai mudar isso, porque isso é algo profetizado pelos profetas de Deus ao longo da história. Então isso vai acontecer mesmo. Pode aguardar que vai acontecer na face da terra. Todos irão ver esse grande e terrível dia do Senhor, que já está perto de acontecer. Então, é necessário que a humanidade entenda isso, reconheça, para que a humanidade esteja conscientizada disso, para que quando chegar o grande e terrível dia do Senhor, ninguém possa ser pego de surpresa. Embora muitos hoje estão dispersos, estão apenas se preocupando com o pão e circo, com as coisas terrenas, se envolvendo nos negócios dessa vida e vivendo hoje, no século XXI, como nos dias anteriores ao dilúvio. Essa é a realidade da humanidade, que não está nem aí para o dia da ira de Deus, ou para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, muitas dessas pessoas vão ser pegas de surpresa, como aconteceu na época e no dia em que começou o dilúvio na terra. Então, isso é algo que aconteceu mesmo, e o próprio Senhor Jesus disse que antes que venha o dia do Senhor, as pessoas iriam viver assim, sem se preocupar, curtindo a vida intensamente. É assim que a humanidade caminha e vive hoje. Essa é a realidade. Então, poucas pessoas estão dando importância para o grande dia do Senhor, que está perto de acontecer, e isso vai acontecer literalmente, porque já está escrito assim para acontecer. Então, eu vou ler aqui mais alguns textos que falam a respeito desse grande dia do Deus Todo-Poderoso, para que hoje, a partir de hoje, você possa saber disso. Se você ainda não sabe, comece a saber, porque é assim que vai acontecer. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Joel, e está escrito assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, está muito bem claro aqui que vai vir o grande dia, um grande e terrível dia do Senhor. Mas antes disso acontecer, o sol, como está escrito aqui, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. É assim que vai acontecer. Essas são as duas coisas que vão acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, fique atento, porque esse dia está perto de acontecer. Então, eu vou ler aqui mais um texto agora que está aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui o texto. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Está escrito assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, Paulo já está falando aqui que muitas pessoas já estavam inteiradas desse dia, de que o dia do Senhor iria vir como um ladrão de noite. Será que hoje, no século XXI, as pessoas estão inteiradas disso? As pessoas estão sabendo que isso vai acontecer? As pessoas sabem disso realmente, que isso vai acontecer literalmente? Sabem que o dia do Senhor vai vir como ladrão de noite? Ou seja, pegando a todos de surpresa? Será que a humanidade está por dentro disso? Sabendo disso realmente? Possivelmente não, porque ao ver como a humanidade vive e caminha hoje, dá para perceber que a maioria está dispersa, não está nem aí para isso.
E são essas pessoas que serão pegas de surpresa quando o dia do Senhor vier como ladrão de noite. É assim que vai acontecer. Então eu vou ler aqui mais um texto também que fala sobre o dia do Senhor. Isso aqui no livro do profeta Isaías. Deixa eu achar aqui o texto. Isaías. Estou chegando perto aqui. Isaías. Achei. Está escrito assim: naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Então, no grande e terrível dia do Senhor, que está perto de acontecer, ele castigará no céu as hostes celestes, que são os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestes. Ele castigará essas hostes. E castigará também os reis da terra. Não, quando eu diz aqui os reis da terra, não significa apenas um rei, mas também os presidentes, os governantes, os ditadores que existem hoje na face da terra. Naquele dia, ele castigará os reis na terra. Então ele vai castigar aqueles que estão nas regiões celestes e aqueles que estão na terra. É isso que vai acontecer nesse dia, que é o grande e terrível dia do Senhor, Deus Todo-Poderoso. É assim que vai acontecer, literalmente. Então eu vou ler aqui mais um texto agora que está aqui no livro do profeta Amós. Deixa eu achar aqui o texto. Livro do profeta Amós. Deixa eu olhar aqui. Aqui achei o texto. No livro do profeta Amós está escrito: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, não será completa escuridão, sem nenhuma claridade. Vou repetir. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, não será completa escuridão, sem nenhuma claridade. É assim que vai ser o dia. O grande e terrível dia do Senhor será assim. Será dia de trevas, não haverá luz. Será dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Na terra vai ser assim. Esse vai ser o grande, é assim que vai ser o grande e terrível dia do Senhor, sem nenhuma claridade. É o que está escrito, e isso vai acontecer literalmente. Pode aguardar. Pode aguardar. Agora mais um texto aqui que está no livro do profeta Malaquias. Deixa eu achar aqui. Livro do profeta Malaquias. Está escrito assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes que vier o grande e terrível dia do Senhor, o próprio Deus vai enviar o profeta Elias. E Elias, quando vier, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu, que é Deus, não venha e fira a terra com maldição. Então é isso que vai acontecer. Isso é mais uma prova literal de que o dia do Senhor vai acontecer dessa forma. Então, vou ler aqui mais um texto aqui, que também fala sobre o dia do Senhor. Está aqui no livro do profeta Isaías. Então, já li alguns textos aqui que falam sobre o grande dia do Senhor, mas ainda tem mais alguns textos aqui que eu vou ler aqui. Está nas Escrituras. Está escrito assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então, quando esse dia, o grande e terrível dia do Senhor acontecer, é isso que vai acontecer. A terra será convertida em assolação e dela Deus irá destruir os pecadores. Por quê?
Os céus e a terra que agora existem estão sendo entesourados para fogo e destruição dos homens ímpios. É isso que vai acontecer no grande e terrível dia do Senhor. Por isso, o texto de Isaías aqui diz isso de forma muito bem clara. Como está escrito aqui. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então é isso que vai acontecer nesse dia, no grande e terrível dia do Senhor. Então é isso que vai acontecer nesse grande e terrível dia do Senhor. Estejam preparados para esse dia. Então agora eu vou continuar aqui também. Vou ler mais um texto aqui, que também está no livro do profeta Isaías. É só voltar algumas páginas aqui. Aí eu vou ler esse texto que está aqui no livro do profeta Isaías. Está escrito assim, ó. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. O dia do Senhor será assim, vai acontecer assim, exatamente como está escrito aqui, profetizado. E essa profecia vai acontecer literalmente. Então, nesse dia, todo soberbo e altivo, e todo aquele que se exalta, eles serão abatidos. Então, isso vai acontecer mesmo. Então, é assim que esse dia vai acontecer. Agora eu vou ler aqui mais um texto que também fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, que está aqui no livro do profeta Joel. Vou voltar lá para Joel. Fechar aqui o texto. Tem que passar aqui as folhas. Livro do profeta Joel. Está escrito assim, ó. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então, é assim que vai ser. O grande dia do Senhor será dia de escuridão e densas trevas em toda a face da terra. Vai ser dia de nuvens e negridão em toda a face da terra. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então, aqui está descrevendo claramente, de forma literal, como será esse dia. Vai ser um dia terrível mesmo. E isso vai acontecer mesmo. É só esperar que muitas pessoas irão ver isso com seus próprios olhos. Então, vou ler aqui mais um texto que está aqui também no livro do profeta Joel. É só mais algumas páginas aqui abaixo. Está escrito assim. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as tuas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Esse dia será terrível. Quem poderá suportar esse dia? O ser humano não tem estrutura física e psicológica para aguentar esse dia. Ninguém vai conseguir se suster nesse dia. Vai ser um dia terrível. Nunca houve um dia assim na história da humanidade. É por isso que o dia do Senhor é o dia mais importante da história da humanidade.
literalmente falando. Então é isso que está escrito aqui. Então agora que eu vou ler mais um texto aqui que também vai falar sobre o grande e terrível dia do Senhor. Isso aqui na segunda epístola de Pedro. A segunda epístola de Pedro vai falar sobre isso também. Está escrito assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, é assim que vai acontecer. Literalmente, tudo isso vai acontecer dessa forma. Porque já está escrito isso para acontecer. Então, o que nós devemos fazer é apenas aguardar esse dia, para que nós possamos ver as coisas acontecendo dessa forma. O céu passando com estrepitoso estrondo. Nós iremos ver os elementos se desfazendo abrasados. Nós iremos ver a terra e as obras que nela existem sendo atingidas. É isso que vai acontecer. Então, isso é mais uma prova de que o dia do Senhor é o dia mais terrível, mais importante da história da humanidade. Então agora eu vou ler aqui o último texto que está aqui no livro do profeta Amós. Eu vou voltar lá para o texto do profeta Amós. É o último texto que eu vou ler aqui, que fala a respeito do grande e terrível dia do Senhor. Deixa eu achar aqui o texto, que está aqui. Chato, pode chegando. Livro do profeta Amós. Está escrito assim: sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Então é isso que vai acontecer. Então esse é mais um texto que fala daquilo que vai acontecer no grande e terrível dia do Senhor. Está escrito assim, ó: sucederá que, naquele dia, que é o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia. O sol vai se pôr ao meio-dia. Não vai se pôr ali pelas 5 e poucas da tarde, não. Vai ser ao meio-dia. E entenebrecerei a terra em dia claro. Então a terra vai ser enegrecida em dia claro. Vai vir trevas em dia claro. Não vai ser como as trevas que vêm à noite, no período da noite. Não, vai ser de dia. É assim que vai ser esse grande e terrível dia do Senhor, vai ser assim. Então, eu já li aqui todos os textos que falam a respeito desse grande e terrível dia do Senhor, que eu selecionei aqui. Existem outros, mas eu selecionei esses, porque esses mostram claramente como vai ser esse dia, para que tanto você como eu possamos saber agora, possamos estar inteirados desse dia, que ele vai vir como vem o ladrão de noite. O grande e terrível dia do Senhor será assim, vai acontecer todas essas coisas. E, com certeza, todos irão ver isso acontecendo literalmente no mundo, porque as profecias são fiéis e verdadeiras e se cumprirão ao seu tempo. E, claro, que esse tempo é o grande e terrível dia do Senhor. Então, eu espero que todos agora possam entender isso, porque o dia mais importante da história da humanidade está perto de acontecer. As profecias são claras e simples, e elas não confundem ninguém, mas elas informam. Deus avisou antes, muitos séculos antes, muitos milênios antes, para que, quando chegar o grande e terrível dia do Senhor, todos já pudessem estar sabendo das coisas que vão acontecer nesse dia. Então, essa é a realidade
literal que vai acontecer no grande e dia do Senhor. Então eu espero que todos possam entender isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.